a aula 6 desta semana de histologia é sobre o tecido muscular. E os objetivos da aula desta semana são reconhecer as funções do tecido muscular, identificar as características histológicas do tecido muscular. Então, a gente vai estudar sobre o tecido estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o músculo não estriado, que também é chamado de músculo liso. E a gente vai aprender a diferenciar esses três tipos teciduais musculares. De modo geral, quais são as funções do tecido muscular? O tecido muscular tem a função de movimento corporal, então vai depender do funcionamento integrado de ossos, articulações, músculo esquelético ou sistema ósteo-mioarticular, junto com a musculatura estriada esquelética, promover o movimento do corpo. Movimento de substâncias dentro do corpo, né, do sangue, dos alimentos, dentro do sistema circulatório. Né? E lembrando que o coração é uma bomba, né, muscular, que é um músculo estriado cardíaco, que quando ele contrai e relaxa, faz o bombeamento do sangue. Né? A estabilização das posições do corpo e a regulação do volume dos órgãos. Então, os músculos do pescoço e parcialmente contraídos mantêm a nossa cabeça na posição ereta. As contrações sustentadas dos músculos lisos, elas também impedem o refluxo do conteúdo de um órgão oco. Então, bem importante a musculatura lisa. E a produção de calor, né? Então, quando o músculo esquelético se contrai para realizar um trabalho, um subproduto vai ser uma consequência, né, a produção de calor. Então, a gente vai começar falando sobre o tecido muscular esquelético, depois a gente vai falar sobre o cardíaco e depois, por fim, o músculo liso, né? Antes de iniciar, eu tenho aqui nesse slide algumas características gerais, então, do tecido muscular, que este é responsável, como eu falei anteriormente, pelo movimento do nosso corpo e de suas partes, por alterações no tamanho e no formato dos órgãos internos. Então, através da contração e do relaxamento, existe uma mudança no formato, no tamanho das nossas estruturas, né, dos órgãos internos e da musculatura. Fazendo um link com a embriologia, que é o outro assunto que muito em breve vocês vão vir a ter nessa disciplina, né? Eu já falei em outras aulas também que existem 3 folhetos embrionários que vão dar origem a um ser completo, né? Mas pensando em um dos folhetos embrionários, um deles se chama mesoderme, e é da mesoderme que vai então surgir o tecido muscular. Então, a gente pode dizer que o tecido muscular ele é derivado da mesoderme, que é um dos 3 folhetos embrionários. As células musculares, então, a maioria dos termos que a gente vai ver agora, elas são específicas para a nomenclatura muscular. São estruturas que vocês já conhecem, não são estranhas a vocês, mas que a gente tem um termo equivalente para utilizar exclusivamente no tecido muscular. Então, eu escrevi aqui nesse slide, nessa imagem, vocês conseguem, nesse esquema aqui do slide, vocês conseguem visualizar esses termos sinônimos e nessa tabela também. Então, ao invés de a gente falar célula muscular, eu posso me referir a ela como fibra muscular. A membrana celular da célula do tecido, das células que formam o tecido muscular, a membrana é chamada de sarcolema. O retículo endoplasmático, ao invés de ser chamado assim, ele vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. As mitocôndrias, ao invés de a gente se referir a elas como sendo mitocôndrias, no tecido muscular, as células que fazem parte desse tecido, nós chamamos de sarcossomos.
e o citoplasma a gente chama de sarcoplasma. Por quê? Esse sufixo sarx, né, sar, que tem praticamente em todos esses termos que são equivalentes para o tecido muscular, significa do grego carne. Então, teve essa nova terminologia, tá? São sinônimos, mas são termos mais corretos de a gente utilizar, então, quando a gente se refere no tecido muscular. E relembrando aqui, eu falei há pouco que o tecido muscular, então, é dividido em esquelético, cardíaco e o não estriado, também chamado de músculo liso, e são esses 3 tecidos que nós vamos estudar essa semana. Aqui nessa imagem, então, a gente consegue ver um resumo das características histológicas dos 3 tipos de tecido muscular. Na coluna da esquerda, a gente vê o aspecto desses tecidos em cortes que são longitudinais, e as imagens da direita, a gente consegue visualizar os cortes transversais. Então, sempre ao longo dessa aula, a gente vai ver cortes que são longitudinais ou transversais para visualizar as células presentes, então, em cada um desses tipos musculares. Então, os núcleos, eles vão se situar na periferia das fibras musculares. E o músculo cardíaco, que é essa imagem aqui do meio, né, o músculo cardíaco, ele é constituído por células curtas e unidas por discos intercalares, que a gente vai falar mais adiante, e cada célula tem apenas 1 ou 2 núcleos localizados no centro. E o tecido muscular liso, que é essa imagem aqui de baixo, é um agregado de células que tem um formato fusiforme, com um núcleo na parte mais dilatada da célula. Na parte maior, a gente consegue ver, na região mais dilatada da célula, a gente consegue visualizar o núcleo. Quais são as atividades de cada um desses músculos? O músculo esquelético, ele tem a atividade de contração forte, rápida, né? E esse músculo esquelético, a gente tem o controle voluntário, né? Então, o sistema voluntário, ou seja, a gente movimenta nosso músculo esquelético por nossa vontade própria. Já o músculo cardíaco e o músculo liso, eles são controlados pelo sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, que vocês estudam lá na fisiologia. Vocês podem já ter feito, alguns alunos, outros ainda têm essa disciplina por fazer, né? Mas a gente chama de controle involuntário, a gente não tem um domínio sobre a vontade, né, de contrair o coração ou de contrair e relaxar a bexiga urinária, por exemplo, ou o estômago, né? Então, são musculaturas, tanto a lisa quanto a cardíaca, que tem um controle involuntário. Em relação ao músculo cardíaco, a contração é forte, é rápida e contínua, né? Justamente para fazer o bombeamento, né, do sangue dentro do coração, abrir as câmaras do coração, enfim, todo o processo ali da hemodinâmica cardíaca que vocês estudam também na fisiologia. Já a musculatura lisa tem uma contração mais fraca, lenta e de controle involuntário. Falando então um pouquinho sobre o músculo estriado esquelético, ele é formado por células que são alongadas e que a gente viu que o termo mais correto é utilizar para, ao invés de falar células, nós dizemos fibras. Então, nós temos fibras musculares. Cada célula muscular a gente chama de fibra muscular. Então, as células são volumosas, elas apresentam vários núcleos periféricos que vocês conseguem visualizar nesse corte aqui longitudinal e mais em roxo, os núcleos, diversos núcleos nas regiões periféricas da fibra muscular. E aqui num corte transversal, a gente consegue ver o tecido muscular esquelético. Em pontos roxos, vocês conseguem ver, então, o núcleo, né, de forma periférica. Ao redor aqui nós temos um tecido conjuntivo frouxo, né, ao redor, e aqui a musculatura estriada esquelética.
Outra característica importante da fibra muscular é que no citoplasma destas fibras, ou no sarcoplasma, melhor falando, destas fibras, existe a presença de estrias transversais ao maior eixo da célula, que vocês conseguem visualizar aqui nessa ilustração, essas estrias. E o controle desse movimento da musculatura estriada esquelética, como eu falei anteriormente, é voluntário. Então, aqui a gente tem algumas características desta musculatura. Para quem não lembra o que significa longitudinal e transversal, eu coloquei aqui uma ilustração para vocês compreenderem por que a gente consegue ver de duas maneiras tão diferentes as fibras musculares, e ambas se tratam de fibra muscular estriada esquelética. Então, aqui nós temos um corte transversal ilustrado. Quando a gente corta nesse sentido dessa linha azul, uma parte, uma fatia, a gente tem, então, um corte transversal, e é dessa forma, dessa imagem aqui histológica que vocês vão conseguir visualizar, né? Então, a parte superior dessa figura tem um corte transversal, em que a gente consegue visualizar, então, várias regiões em asterisco nessa imagem, e todas essas regiões onde tem asterisco são os locais onde a gente consegue enxergar as fibras musculares, né? Então, tem um aspecto granuloso, o citoplasma, que representa a presença de miofibrilas de forma transversal nessa imagem aqui superior, tá? Observem também esses pontos mais roxos, que inclusive está sinalizado, 2 deles aqui, como sendo os núcleos das células. Esses núcleos, eles ficam na periferia dessas estruturas que estão sinalizadas por asteriscos, que são as fibras musculares. Então, todos os núcleos, pontos roxos, na periferia das fibras musculares, vistos num corte transversal. O que seria um corte longitudinal? Então, aqui tem uma ilustração de um corte longitudinal, onde a gente tem, então, aqui um risco verde. Se a gente cortasse aqui, nós viríamos no microscópio uma estrutura num corte longitudinal, dessa forma como a gente consegue ver nessa imagem inferior da figura. Então, nessa imagem inferior dessa figura, a gente consegue, nessa porção, ver 3 fibras seccionadas de forma longitudinal. Então, aqui tem uma, está mostrando aqui a seta, essa região aqui tem uma fibra, aqui tem outra, e aqui nós conseguimos visualizar outra, tá? Então, essas 3 fibras estão seccionadas de forma longitudinal, elas estão indicadas onde começa e termina essas fibras por barras, tá? E vocês podem observar também que tem a presença de estriações transversais, que são características dessas fibras. Então, mostrando que é a musculatura estriada pela presença, então, dessas estriações transversais ao corte longitudinal. Então, nós temos um corte longitudinal, outro e mais outro, 3 fibras longitudinais. Se vocês olharem mais próximo, ao corte longitudinal, vocês vão ver fibras transversais a ele, mostrando, então, essa musculatura estriada esquelética. O músculo estriado esquelético, ele tem centenas de células que a gente chama de mioblastos, que coalescem em miotúbulo, ou seja, formam miotúbulos, que é formado, o conjunto deles formam a célula muscular esquelética. Então, essas fibras são organizadas de maneira paralela, alinhadas entre si. Como eu falei anteriormente, de forma transversal tem a presença, então, das estriações,
E dentro dessas estrias do citoplasma, existem algumas estruturas que a gente vai falar mais detalhadamente a seguir, mas o que é importante vocês já terem em mente é que existem duas proteínas musculares que se chamam actina e miosina, que elas ficam presentes, então, dentro dessa região estriada da musculatura estriada esquelética. Então, aqui existe uma ilustração, né, um desenho do músculo estriado esquelético, e a gente consegue ver várias dimensões disso, desde a estrutura macro, que seria a visão do músculo, da célula, a estrutura muscular, e se a gente for diminuindo e chegando a nível microscópico, a gente vai conseguir entender por que a gente chama ele de estriado, porque tem a presença de estrias. Né? Então, a gente consegue ver aqui em destaque as miofibrilas, que são as estruturas que constituem todo o aparelho que faz contração, né, e os seus componentes estruturais e moleculares, então extremamente pequenos. Então, observe a posição dos filamentos finos e grossos também presentes no sarcômero. Então, vamos lá. A gente consegue ver aqui, então, o músculo. Se a gente pegar um pedacinho desse músculo e aumentar ele de tamanho, nós conseguiríamos ver esse feixe de fibras musculares, um conjunto de feixe de fibra muscular, nós chamamos de fascículo. Se eu pegar um pedacinho de uma das fibras que formam esse fascículo, então a gente vai ver mais de perto as fibras musculares. Cada uma dessas fibras musculares está mostrando aqui nessa imagem que eu estou circulando com o mouse, uma estrutura em maior aumento. E essas estruturas que a gente consegue ver num corte histológico, que são os sarcômeros. Os sarcômeros, eles também são chamados de miômeros. Depois eu vou falar mais sobre isso. Tá? Mas esses sarcômeros, eles estão organizados, logo aqui abaixo, agora eu estou circulando de novo a imagem, do que é composto um sarcômero. Ele é composto por filamentos grossos, que são estruturas que estão desenhadas aqui num esquema em roxo, e existem também estruturas em rosa aqui, que são filamentos finos, que são, então, o conjunto desses filamentos grossos e finos, vai ter aqui internamente a presença de proteínas, que a gente chama de actina, a proteína que está presente no filamento fino, e miosina, a proteína que está presente no filamento grosso. E tanto a actina quanto a miosina são as duas proteínas contráteis que vão promover a contração muscular. O processo de contração muscular vocês estudam na fisiologia, mas aqui eu estou mostrando já essas estruturas para vocês pelo fato de a gente só conseguir enxergar a nível microscópico. Outras estruturas importantes também a gente falar é em relação ao tecido conjuntivo que está associado ao músculo estriado esquelético. O tecido conjuntivo presente próximo ao músculo estriado esquelético, ele é composto por 3 estruturas. Uma delas é o endomísio. O endomísio é uma camada bem delicada de fibras reticulares que vai circundar, vai estar presente, então, ao redor de toda uma fibra muscular. Vocês conseguem visualizar, então, o endomísio, né, nessa imagem. Então, uma camada bem delicada que circunda todas as fibras musculares. Cada um desses pontinhos aqui que vocês enxergam um vermelho mais escuro nessa imagem, são fibras musculares. Entre cada uma dessas fibras, então, tem o tecido conjuntivo que se chama endomísio. A camada mais grossa, mais espessa, que circunda um grupo de fibras musculares para formar um feixe ou um fascículo muscular é o perimísio. Então, vocês podem olhar aqui, ó, tem um conjunto de fibras musculares e entre um conjunto de fibra muscular e outro, nós temos o perimísio. Então, o perimísio fica, eu estou sinalizando aqui com a seta do mouse, as regiões aonde ele vai estar
presente entre um conjunto de feixes, um conjunto de fascículos de fibras musculares, nós temos então o perimísio. E o epimísio é aquele que circunda de forma mais externa. O epimísio, então, ele vai circundar o conjunto de fascículos que constitui o músculo. A única região que tem suprimento vascular, ou seja, tem suprimento sanguíneo, e também tem inervação, presença de tecido nervoso, para auxiliar no processo de contração muscular e movimento, então vai estar presente no epimísio, que é essa camada mais externa que eu estou mostrando aqui com o mouse para vocês, certo? Resumindo isso que eu falei, de novo, tem nesse slide, depois vocês podem estar observando melhor no material sem o áudio, lá no PDF que eu disponibilizei no Blackboard. Então, vocês conseguem ver aqui o osso, o tendão e o músculo, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são estruturas macroscópicas. Mas eu preciso mostrar isso para vocês entenderem nos slides adiante aonde a gente está visualizando o miômero ou o sarcômero, que é uma estrutura microscópica, tá? Para vocês entenderem toda a complexidade de uma fibra muscular e como a gente enxerga alguns itens que a gente vai visualizar na microscopia, tá? Então, aqui, ó, tem mais um esquema, para quem não entendeu, tem aqui o músculo, o epimísio, que é a camada mais externa. Entre um conjunto de fascículos, nós temos o perimísio, e entre cada uma das fibras menores, nós temos o endomísio. E se a gente pegar uma fibra única muscular e puxar ela aqui, se a gente pudesse, né, ou num corte histológico, vendo realmente uma estrutura da fibra muscular, a gente vai ver que tem a presença de estrias, então por isso músculo estriado esquelético, e também a gente vai conseguir visualizar essa estrutura que eu estou circulando agora, que se chama sarcômero ou miômero, que é onde vai ter as fibras contráteis, as proteínas contráteis, que fazem a contração muscular. Quais são elas? Actina e miosina. Lembrando que a actina está presente na região do sarcômero, que a gente chama de uma região mais fina, de filamentos finos, e a miosina vai estar presente no filamento grosso. Tá? Então, mais uma vez aqui, o que a gente vai observar depois que a gente viu o epimísio, o perimísio, o endomísio? Se a gente puxar só uma fibrinha muscular, nesse quadrado aqui, ó, eu estou perguntando para vocês o que a gente vai observar a nível histológico, a nível microscópico, essa região do quadrado aqui que eu estou circulando para vocês. No próximo slide, a gente vai visualizar um esquema do que a gente viria. Então, que é o miômero, ou também chamado de sarcômero. Então, é uma ultraestrutura do músculo que a gente visualizaria no microscópio. E o conjunto dessa região aqui, de um sarcômero, ele é delimitado, né, por estruturas que formam, então, o sarcômero, que é essa região que a gente chama de disco Z. A cada 2 discos Zs ou linhas Zs, que são essas regiões que parecem um zigue-zague aqui que eu estou mostrando com o mouse, entre um disco Z e outro, o conjunto que tudo está aqui dentro, a gente chama de sarcômero. E esse sarcômero está ilustrado em maior aumento nas imagens abaixo. Então, nós temos em roxo a estrutura que forma o filamento grosso. A gente tem no meio um risquinho aqui que a gente chama de linha M, e essas outras estruturas que parecem várias bolinhas grudadas nesse filamento grosso é a cabeça da proteína que a gente chama de miosina. E essa estrutura que parece uma cordinha rosa mais fininha são os filamentos finos, e ela é composta basicamente por uma proteína que se chama actina, e ambas vão promover a contração muscular.
Tudo isso que eu falei para vocês estudam muito em detalhes todo esse processo de contração em fisiologia. A nível histológico, que é o conteúdo dessa disciplina, é isso aqui que a gente enxerga. Então, fazendo uma coloração, né, uma fixação e uma coloração de um corte histológico, como esse daqui, que é um corte longitudinal, a gente consegue visualizar aqui 3 fibras musculares esqueléticas. Uma aqui, ó, daqui até aqui, que eu estou mostrando com o mouse, outra aqui e outra aqui embaixo. Tá? E cada uma delas, se vocês verem, tem muitas estrias, né? E aqui, numa parte dessa figura, vocês conseguem ver os limites aonde tem a presença de um sarcômero. Então, o sarcômero, entre duas linhas Zs, são essas mais fininhas, formam um sarcômero. Então, entre essa região aqui e essa aqui, nós temos um sarcômero. Entre essa e essa aqui, outro sarcômero. E assim por diante. A estrutura mais grossa, mais escura, a gente tem a presença também de regiões que são a linha M, que vocês conseguem visualizar aqui nessa figura. Então, esses sarcômeros, internamente, existem as proteínas, que são a actina e a miosina, que vão fazer a contração muscular. Então, agora vocês entendem o porquê que a gente chama ele de estriado, justamente por ele estar organizado a nível de miômero, ou também chamado de sarcômero. A nível aplicado, o que a gente estuda na disciplina também de patologia, né? Só fazendo um link, né? A importância da histologia com outras disciplinas. Lendo, então, esse quadro aqui, a gente vai ver que as variações no diâmetro das fibras musculares esqueléticas, elas dependem de vários fatores, como o músculo considerado, a idade, o sexo, o estado de nutrição e o treinamento físico das pessoas. Sabe-se que o exercício aumenta a musculatura e diminui a quantidade de tecido adiposo. E o aumento da musculatura por meio do exercício físico se deve à formação de novas miofibrilas com o aumento do diâmetro das fibras musculares. Esse processo, caracterizado pelo aumento do volume das células, a gente chama de hipertrofia, enquanto que o crescimento decorrente da proliferação das células se chama hiperplasia. Então, quando alguém vai na academia, né, e quer aumentar de tamanho, ficar forte com um aspecto de músculo grande, a gente está fazendo uma hipertrofia muscular. O que é a hipertrofia? Então, olhem nessa imagem aqui que eu estou mostrando com o mouse. Existem células musculares, fibras musculares normais, que se estimulando através do exercício físico, o que vai acontecer? Uma hipertrofia, ou seja, vai aumentar o volume, vai aumentar o tamanho das células. Assim como algo pode hipotrofiar, diminuir o tamanho, como vocês podem ver aqui nessa figura ao lado. Já quando se tem algum dano celular, pode ser um dano benigno, mas tem a presença de alguma alteração, vai ter uma alteração na proliferação celular. O que significa isso? Não vai aumentar só o tamanho da célula, não vai ter hipertrofia, vai ter um quadro de hiperplasia. Então, hiperplasia é o aumento na quantidade de células, que não é o normal, né? Não é isso que a gente espera acontecer fazendo uma atividade física. Não, né? Existem vários cânceres benignos, tumores benignos que provocam hiperplasia e podem ir evoluindo para quadros mais graves, né? Então, a gente vê aqui células normais, com quantidade de célula adequada, nessa ilustração. E quando aumenta a quantidade de células nessa região, a gente tem uma hiperplasia. Tá? Então, a hiperplasia é comum em outros tecidos, mas não no músculo estriado esquelético e nem no músculo cardíaco. Tá? Em contrapartida, o músculo liso, que a gente vai estudar hoje, ele é adotado com a capacidade de multiplicação celular, podendo aumentar de volume por hiperplasia. E em algumas situações tem que se observar, né, qual é a causa disso. Que é esse conteúdo vocês estudam em patologia, né, alterações a nível histológico das células por algum motivo.
E nessa imagem tem um corte agora transversal. Esse aqui que eu mostrei para vocês é um corte longitudinal do músculo estriado esquelético. E agora aqui a gente consegue ver o corte transversal desse músculo. Então, mostra a região do epimísio, aqui mais externo, mais escuro, um vermelho escuro. Nas setas aqui, vocês conseguem ver as regiões bem pequenininhas, essas regiões aqui das setas, o endomísio, tá? E mais externo aqui, um pouquinho mais, com uma coloração um pouquinho mais escura, mas se adentrando a um grupo de fibras musculares, que eu estou mostrando aqui com o mouse agora, nós temos o perimísio. Então, o epimísio mais externo, o perimísio um pouquinho mais adentro, num conjunto de fibras, e entre cada fibra específica, o endomísio, certo? Além disso, vocês conseguem ver as fibras musculares e os núcleos na periferia aqui em pontos roxos que eu estou mostrando agora com o mouse. Saindo do músculo estriado esquelético, a gente entra no tecido muscular estriado cardíaco. Ele é composto por células que são bem pequenas, elas são ramificadas, como vocês podem ver nessa ilustração, é estriado também, tem actina, tem miosina, também tem outras proteínas contráteis dispostas em sarcômeros, porém vocês conseguem ver que uma célula está ramificada uma à outra, né? Então elas se unem, diferente lá da musculatura estriada esquelética. E essas células podem ter um núcleo central numa fibra cardíaca ou até 2 núcleos centrais na mesma célula, tá? No citoplasma, então, como eu falei agora há pouco, tem as estrias transversais, e essas células que são ligadas umas às outras, como nessa figura, essas regiões que elas se ligam, se unem, a gente chama de discos intercalares. Para que isso? Para as células cardíacas ficarem unidas umas às outras e para a informação de contração e relaxamento que deve ocorrer rápido no músculo cardíaco, ocorra quase que instantaneamente, passando a informação de contração e relaxamento de uma célula para outra através desses discos intercalares. O controle desse tecido é involuntário, então o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático que coordena. E um tecido muscular cardíaco, então, vai formar algo que a gente chama de miocárdio. Nessa imagem, então, a gente tem um corte longitudinal, aqui à direita, e à esquerda um corte transversal. Esses pontos roxos mostrando os núcleos da célula, né? E aqui no corte longitudinal, vocês conseguem ver nessas setas que estão ilustradas, essas setas pretas, alguns risquinhos. Esses risquinhos aqui são a presença desses discos intercalares que une, então, uma fibra à outra, tá? De novo, aqui nós temos em um pouquinho de maior aumento os discos intercalares. Esses risquinhos que eu estou mostrando aqui com a seta do mouse, ó, aqui tem outro, aqui dá para ver outro. E maior aumento nesse canto aqui, pessoal. Onde tem setas pretas mostrando risquinhos rosas. Esses risquinhos destacados aí com as setas a gente chama de discos intercalares. A gente consegue ver também nessa imagem transversal que as fibras musculares cardíacas têm a presença de núcleos centrais, que são esses núcleos em roxo, tá? E também tem um halo mais clarinho ao redor desse núcleo. E também a gente consegue ver, então, que existe estriações transversais ao corte longitudinal. Então, tem riscos aqui, né, mostrando ao longo de toda a imagem a presença também de estriações. Ou seja, tanto o músculo cardíaco quanto o músculo esquelético estão organizados com a presença de sarcômeros e dentro proteínas contráteis.
Aqui nessa imagem vocês conseguem visualizar de novo os discos intercalares sendo apontados por essas setas pretas. A única diferença é que agora é outro corante. Esse daqui é o que a gente mais fala e mais vê, que é a hematoxilina e a eosina, que eu falei lá numa das primeiras aulas presenciais. E aqui, ao invés de usar a hematoxilina e eosina, se usou a hematoxilina fosfotungsítica, que faz que a coloração fique azulada, tá? Então, os discos intercalares unindo as fibras cardíacas e também vocês conseguem ver toda essa região aqui, ó, cheio de estrias transversais. Então, mostrando que o músculo estriado cardíaco tem a presença também dessas estrias. Então, qual é a importância dos discos intercalares? É a união de uma fibra muscular cardíaca com a outra. E ele organizado internamente também com a presença de sarcômeros para fazer a contração muscular, justamente pelo fato de ele ser estriado. E o músculo liso é aquele músculo que não tem estrias. Então, o músculo liso ele é formado por células bem pequenas, células que são alongadas, a gente chama de células fusiformes, pelo formato que elas apresentam. Olha nessa ilustração que eu estou circulando com o mouse. Elas são compridas, alongadas, fusiformes. E na região mais larga, que é mais na região central de cada uma dessas células, é onde tem a presença de um núcleo central. Então, um único núcleo central não tem a presença de estrias, por isso a gente chama de músculo não estriado ou musculatura lisa, e é o músculo que vai estar presente em todos os nossos órgãos internos. E ele também tem uma contração involuntária, e diferentemente do cardíaco, que também é involuntário, além de ele não ter estrias, a contração dele é bem lenta. Então, o tecido que forma a bexiga, o sistema digestório, né, o estômago, o intestino, tudo isso é formado por musculatura estriada, não estriada, do tipo musculatura lisa, sem a presença de estriações. Então, as proteínas contráteis, nesse caso, não estão organizadas dentro daquelas estruturas que a gente chama de sarcômero, mas elas ficam soltas dentro do citoplasma da célula lisa, certo? Então, aqui nós temos um desenho mostrando de forma tridimensional, né, como é organizada a musculatura lisa. Então, essas células são fusiformes, como eu falei, tem um único núcleo central nessas células, em cada uma delas. E aqui vocês conseguem ver de forma tridimensional. Então, a gente tem aqui essa região que é um corte longitudinal e aqui ao lado um corte transversal. Então, a gente pode ver nesse corte transversal aqui na lateral, onde eu estou sinalizando com o mouse, que as células apresentam diferentes diâmetros, né, conforme elas são cortadas, e em muitas o corte não passou pelo plano dos núcleos, e se não passou no plano dos núcleos, não tem a presença do núcleo visível aqui nessas regiões, tá? Por isso que alguns pontos aqui não tem a bolinha do núcleo. Aqui era uma ilustração, né? E aqui um corte histológico real, como a gente viria na microscopia. Então, nós temos aqui um corte longitudinal de fibras musculares lisas, tem um grande número de fibras dispostas de forma paralela, formando feixes, e esse feixe não tem a presença de estrias. O seu citoplasma não tem estrias e o núcleo é elíptico, ou seja, um núcleo comprido na forma de um charuto que ocupa o centro de cada uma das células. Então, essas partes roxas aqui é a presença de núcleos. Olhem como ele é comprido, dependendo a célula, dependendo a região que a gente vê nesse corte longitudinal. E aqui um corte transversal. O corte transversal, então, do músculo liso, apresentando vários feixes de fibras musculares no centro e em porções de outros feixes ao seu redor. Então, por que aqui, ó, nessa região que eu estou apontando com o mouse, não tem bolinhas roxas, não tem núcleo?
porque o corte transversal não pegou bem no eixo onde tinha a presença do núcleo, como eu expliquei nessa imagem aqui para vocês, certo? E aonde pegou, a gente consegue visualizar um único núcleo central. O músculo estriado liso, ele contrai, mas diferentemente do cardíaco e do estriado esquelético, não tem um sarcômero com as fibras contráteis dispostas dentro, né? Elas ficam soltas no citoplasma, e a gente consegue ver aqui uma ilustração de uma célula lisa muscular não contraída, e aqui na segunda imagem, quando ela contrai. Então, ela tem estruturas que a gente chama de corpos densos que vão promover a contração ao longo de todo o citoplasma dessa célula, só que essa contração interfere também no núcleo. Comparem o núcleo aqui da célula muscular lisa não contraída com aquela que contraiu. E passando isso para a realidade, nessa imagem aqui nós temos um corte histológico corado com hematoxilina e eosina, mostrando então a parede da artéria aorta, que ela é composta por musculatura lisa, em que a gente consegue observar os núcleos das células musculares lisas e eles estão contraídos. Então, por que a gente sabe que ele está contraído? Porque ele parece um formato helicoidal em forma de onda ou em forma de um saca-rolha, tá? Ondulado, que é bem característico, como vocês conseguem ver nessa ilustração. Então, a gente consegue ver as células contraídas nesse momento que foi feito o corte histológico. Resumindo, então, aqui a gente tem uma tabela com as principais características do tecido muscular, esquelético, cardíaco e liso, em relação ao tamanho, em relação à presença ou não de estrias, lembrando então que o liso não tem disposição de sarcômeros ou miômeros. Os núcleos são múltiplos e periféricos no músculo esquelético. No cardíaco tem um ou dois centrais em cada fibra. E na musculatura lisa, um núcleo central em cada uma das fibras. Discos intercalares presentes somente no músculo cardíaco, justamente para unir uma fibra a outra e as informações de contração e relaxamento passarem rapidamente, né? Uma vez que a contração é rápida e involuntária no cardíaco. No esquelético é rápida e voluntária, e no liso, lenta e involuntária. A musculatura estriada esquelética é encontrada em todos os músculos esqueléticos do nosso corpo para promover, junto com os ossos e tendões, o movimento. Né? O músculo estriado cardíaco está presente nas paredes do órgão que é o coração. Né? E a musculatura lisa em todos os outros órgãos viscerais e paredes de vasos. Então, tem a presença de musculatura lisa. Então, esse é um quadro resumo das características. Peço agora que vocês leiam o material, acessem os links que eu disponibilizei no Blackboard e leiam o material, além de assistir essa aula. E também façam os exercícios e postem os exercícios desta semana. E qualquer dúvida, eu estou à disposição no fórum de discussões. Bons estudos, pessoal, e até mais.